Olá, terceira série, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Hoje nós vamos falar sobre mais uma função hidroxilada, derivada das funções hidroxiladas aí, que entra agora os últimos compostos, né? Os últimos grupos orgânicos aí que nós vamos estudar nas funções oxigenadas, tá? Então, nós estamos ali na página 26, onde nós vamos então falar sobre as funções carboxiladas e seus derivados. Aí é o seguinte, deem uma olhadinha nesse nome, né? No nome desta função. Funções carboxiladas. As funções carboxiladas, elas têm esse nome porque existe uma derivação ali, uma, uma junção, né, das duas palavras carbonila e hidroxila, tá? Então, você tem aqui, ó, carboxiladas, né? Carbonila, aqui a dupla com o oxigênio, né? E a hidroxila aqui, que você já conhece, o hidrogênio e o oxigênio ligados ao átomo de carbono, tá? Então, a união dessas duas aqui, né, forma então os compostos aí carboxilados, tá? Então, o primeiro que nós vamos visualizar agora aqui é o ácido carboxílico, tá? Então, o grupo funcional é esse aqui, que a gente já está vendo aqui, né? Grupo funcional carboxila, tá? E ele especialmente ele vai vir aí derivado, né, de algumas funções onde você vai visualizar normalmente uma parte do composto antes aqui da hidroxila, né, antes do átomo de carbono, e a outra parte pode ser derivada, onde nós veremos no próximo composto, que é o éter, que no lugar desse oxigênio, então ele entraria no lugar aqui deste hidrogênio, ele poderia substituir por um outro átomo de carbono e continuar aqui a cadeia, né? Quando você só tem aqui a carbonila e a hidroxila, né? Então você tem somente o ácido carboxílico aqui representado, tá? Nesse caso aqui, tá? Mostra aqui para nós, então, sobre a questão da densidade do composto, né? O porquê que ele apresenta esse caráter ácido, tá? Devido à presença da densidade dos elétrons aqui, né? É bastante eletronegativo esse composto, porque nós temos oxigênio, né? Aqui na carbonila e aqui na hidroxila, né? Então, as ligações sigmas aqui, elas são presentes aqui, e aí torna bastante negativa, eletronegativa essa molécula, então ela fica bastante ácida, tá? Essa é a explicação aí para o caráter ácido desses compostos, tá? Quando tem a questão de dois átomos ali de oxigênio, como eu falei, já além de tornar mais eletronegativa essa molécula, né? Ele também favorece a formação do cátion H+. Vocês devem lembrar lá de conteúdo ainda lá de primeira série, lá dos ácidos e bases, que nós falávamos bastante nessa questão, né? Que quando você tem a liberação de H+, você tem um ácido. Quando você tem a liberação do OH-, você tem a liberação de uma base. Uma substância é uma base, né? Então, isso aqui só está explicando para vocês, né? O que acontece, né? Quando há o rompimento da ligação ali entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? A formação do cátion ou do ânion aí nesse caso. A nomenclatura oficial não é difícil pelo seguinte: todos os ácidos sempre vão ter esta palavra antes do nome da cadeia. Então, você sempre vai acrescentar aqui ácido, né? E aí, o restante é que você vai seguir utilizando ali pela quantidade de carbonos. Então, por exemplo, aqui, ácido metanóico. Por que metanóico? Porque você só tem um carbono. Se você tem um carbono, a nomenclatura, o prefixo começa com esse met aqui, né? Então, ácido metanóico, né? E na sequência, a mesma coisa, você tem dois átomos de carbono aqui, né? Ácido etanóico, porque você tem dois átomos, então esse et aqui vem dos dois átomos de carbono que estão aparecendo ali. E a terminação sempre vai ser essa, oico, tá?
Aqui, ó, você tem mais um aqui, mais um exemplo aqui. Ácido but2-enoico. Por que que apareceu um pouquinho diferente isso aqui? O ácido é a mesma coisa, já tem lá nos outros também, né? But, porque tem 4 átomos de carbono, ó. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, né? Ele colocou aqui o 2-enoico para que eu saiba que no carbono 2 aqui eu tenho uma dupla ligação. Então, esse 2 que aparece ali é referente a isso, é referente à dupla ligação, não a que aparece lá com o átomo do oxigênio, né? Não essa daqui, e sim essa aqui que torna a cadeia insaturada, e aí muda aqui a nomenclatura para enoico, né? Se não tivesse essa dupla ligação aqui, seria ácido butanoico, como tem ácido but2-enoico, tá? Na sequência ali, tem mais alguns exemplos para os ácidos carboxílicos, né? Por exemplo, quando você tem uma cadeia ramificada, então, se você tem uma cadeia ramificada, você vai utilizar a nomenclatura lá, ácido antes, sempre vai aparecer esse ácido antes do restante, tá? Aí você vai pôr a tua ramificação em ordem alfabética, então aqui ele colocou aqui o 4-etil, que é este aqui, né? 3 e 5 dimetil, que são esses aqui, né? E o nome da cadeia, hexanoico. São 6 átomos de carbono, né? E é um ácido carboxílico. Importante é observar que o ácido carboxílico, a função dele sempre vai estar na extremidade. Sempre vai ser o carbono 1, tá? Então, eu não posso começar a numerar por esse lado aqui, né? E sim por este onde apresenta o grupo funcional, tá? Aqui, mais um exemplo aqui que pode aparecer também, essa disposição aqui, no caso, seria assim, se você não quer utilizar 2, 3, 4, né, você pode substituir pelas letras gregas alfa, beta e gama, respectivamente. Então, nesse exemplo aqui, ele colocou ácido 3-metilpentanoico, né? 3-metil, ou ácido beta-metilpentanoico, que seria o beta aqui representando o 3, tá? Na sequência, também está falando sobre a origem ali de alguns ácidos, né? E até hoje se conhece essa nomenclatura aí bastante comum, né? Uma coisa mais comum, popular aí, conhecida. Por quê? Porque, por exemplo, quando foi encontrado o ácido metanóico? Ele foi encontrado a primeira vez na formiga, tá? Então, ele recebeu o nome de ácido fórmico. É só uma nomenclatura trivial, não é a nomenclatura oficial utilizada, mas a gente encontra ainda por aí. A mesma coisa o ácido etanóico, né? O ácido etanóico é o ácido acético. Conhecem o ácido acético? Ele é o ácido do vinagre, tá? Então, ácido etanóico é o ácido acético. Quando tiver essa nomenclatura, tem que